Pessoal, então vamos dar sequência aí nas ligações iônicas. Nos paramos aqui, né, na última videoaula. Ligações iônicas ou eletrovalentes, né? Assim pode ser chamada. É uma das ligações mais fortes, tá? Não quer dizer que ligação covalente, uma ligação metálica, não tem a sua intensidade, tá? Na ligação. Mas a ligação iônica é muito forte e, para destacar aqui, ela é multidirecional. Como eu já expliquei no outro vídeo, cada íon é circundado de forma tridimensional, né? Em todos os ângulos, por outro contra-íon e assim sucessivamente, de uma forma muito organizada, né? Então a gente tem aqui esse retículo aqui para representar essa organização, na qual a gente considera, a gente chama, né, de retículo cristalino. Então, esse aqui é específico de substâncias que têm uma alta organização dos seus íons. Ligações metálicas também se organizam em retículos cristalinos, tá? Forma cristais, forma uma organização muito coesa. Compostos chamados de compostos cristalinos quando tem forma, né? Quando são compostos que não têm forma, a gente diz que ele é amorfo. O caso, então, das ligações iônicas gera compostos altamente cristalinos, agregados iônicos, né? Então, ó, agregados. Por que agregados? Porque ele agrega, ele une o quê? Íons. Então, agregados iônicos leva à formação de um retículo cristalino de um composto iônico devido às suas ligações iônicas. De forma geral, os íons, né, são gerados através de transferência de elétrons e a partir daí ocorre a ligação iônica. Então, na maioria das vezes, o metal cede elétrons para uma espécie ametálica ou para o hidrogênio. O metal tem essa tendência a perder elétrons, principalmente pela sua baixa energia de ionização. Um ametal tem uma forte tendência em receber esses elétrons, principalmente pela sua alta afinidade eletrônica, tá? O hidrogênio também tem tendência a receber um determinado elétron proveniente de metal. Não é tão ávido por elétron quanto os ametais, mas esses compostos aqui são gerados e aí a gente forma os compostos chamados de hidretos, onde o hidrogênio tem uma carga negativa. Então existe aí os hidretos de sódio, hidretos de cálcio, ó, cálcio doando 2 elétrons, aqui é um H, né, para 2 hidrogênios, cada hidrogênio aqui recebendo um elétron, né, então gerando aqui uma carga positiva no sódio, uma carga negativa no hidrogênio. No caso do cálcio, ele doa 2 elétrons, ficando 2 positivo. Cada hidrogênio recebe um elétron, então a gente fecha uma carga aqui que tem que ser neutra para a formação de um composto iônico, tá? Então, ó, basicamente a ligação iônica ela é formada por doação e recebimento de elétrons por determinadas espécies. A partir da formação de cargas positivas e negativas, ocorre a atração devido às forças eletrostáticas, que são muito intensas, tá bom? Então, é justamente essa força de atração que mantém os íons unidos num retículo cristalino e é considerado, então, aí uma das ligações mais intensas. Bom, existem formas, né, da gente representar todas as substâncias, seja iônica, covalente, as substâncias metálicas. E a forma mais simples, né, vem com a fórmula de Lewis. Não é totalmente abrangente, né? Existem muitos compostos que não atendem às fórmulas propostas por Lewis na época, mas é uma forma muito simples que a gente considera até hoje a sua representatividade, tá? Então, como que funciona a representação das fórmulas de Lewis? Basicamente, a gente tem que ter uma noção que qualquer sistema iônico, ele tem que ser eletricamente neutro. Então, isso aqui tem que estar passando na veia, ó. O que significa eletricamente neutro? Significa que se gerar 2 cargas positivas no retículo, eu tenho que ter 2 cargas negativas para contrabalancear. Então, o sistema tem que ser neutro, tá certo? Olha o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Na verdade, eu vou dar um exemplo até mais simples, antes aqui do alumínio, tá? Vamos supor o sódio, que é da família 1, ele tem um elétron de valência, ele tem uma tendência a perder esse elétron.
Então ele vai gerar uma carga positiva. Ele vai doar esse elétron para o iodo. Vamos supor que lá dos halogênios, que tem 7 elétrons de valência, tem uma tendência a ganhar um elétron, então vai gerar uma carga negativa. Então qual é a proporção entre sódio e iodo? 1 sódio para cada 1 de iodo, né? 1 mol de sódio para cada 1 mol de iodo. Por quê? Porque o sódio doa 1 elétron, o iodo recebe 1. Então a proporção para gerar um sistema eletricamente neutro é de 1 para 1. Então qual é a fórmula final desse composto? É o NaI, que é chamada de fórmula química, ou íon fórmula, ou fórmula iônica, tá? Eu tenho esses 3 formatos aqui para representar. Existe também a fórmula estrutural e a fórmula de Lewis, ou chamada de fórmula eletrônica, tá? Então, como que ficaria, por exemplo, a fórmula eletrônica para esse primeiro exemplo que eu dei aqui? Então, ficaria, ó, essa primeira fórmula seria, entre colchetes, aqui, ó, vou fazer igual alumínio, o Na, uma carga positiva aqui fora, entre colchete eu formei o iodo, com 7 elétrons ao seu redor, é sempre de 2 em 2, distribuídos assim ao seu redor, gerando uma carga negativa do lado de fora. Então, essa representação aqui, para o composto iodeto de sódio, é a fórmula de Lewis, ou chamada de fórmula eletrônica, na qual a gente representa os elétrons em torno do ânion, tá vendo? O metal não apresenta elétrons porque sua última camada foi esvaziada, perdendo o elétron, gerando uma carga positiva. O ânion completou a quantidade de elétrons ao seu redor, gerando uma carga negativa. Então, essa é a representação de Lewis, tá? Agora, a fórmula estrutural dos compostos iônicos é muito parecida com essa fórmula aqui, ó, tá? Só que a fórmula estrutural a gente coloca os íons entre colchetes sem ter que representar aqui a quantidade de elétrons em volta. Então, ela não é eletrônica, ela é estrutural. Só representa entre colchetes com as suas possíveis cargas aqui em cima, né? Sem precisar representar os elétrons. Agora, uma vez que você representa a proporção atômica, né? A atomicidade aqui, subscrito do lado dos compostos, então aqui você está representando a fórmula química, ou íon fórmula, ou a fórmula iônica. Então, diferenciar bem esses 3 aqui, porque na hora que fizer qualquer, né, que for responder qualquer questionário, ou uma prova do Enem, ou qualquer prova que vocês se submeterem, o jeito certo de fazer essas representações estão sendo demonstrados aqui. Vamos ver aqui o exemplo, então, que eu dei aqui, né? O alumínio, ele é da família 13, tem 3 elétrons de valência. Ele é um metal. Ele tem 3 elétrons de valência e ele tem tendência a perder esses elétrons, na maioria das vezes, tá? Na perda de 3 elétrons por completo, para gerar uma estabilidade eletrônica, ele vai gerar uma carga 3 positivo, certo? Se o alumínio vai se juntar com um halogênio, que tem tendência a receber apenas um elétron, porque ele já tem 7 elétrons de valência, a tendência é que ele receba 1 para ficar com 8. Lembra lá da primeira aula que os elementos químicos tendem a ficar com 8 elétrons de valência? Seja completando sua camada de valência ou seja perdendo os elétrons de valência para ficar com a camada anterior completa, tá? No caso dos cátions. O Flu é um halogênio com 7 elétrons de valência, porque ele é da família 17. Ele tem tendência a receber apenas um elétron, não tem interesse em mais nenhum, então ele vai gerar uma única carga negativa. Então, com isso, a gente vai gerar uma seguinte proporção. Para que eu tenha um sistema eletricamente neutro, para cada 1 mol de alumínio, eu vou precisar de 3 mols de flúor. Cada átomo de flúor, né, ou cada mol de flúor, vai receber um dos elétrons que o alumínio quer doar. Então, para cada alumínio, 3 flúor. Então, essa é a proporção entre eles, AlF3, tá? Sempre começando com o metal, com o cátion que vai ser gerado e finalizando com o ânion. Essa é a sequência adequada, não é F3Al, tá? Tem sequência correta. Primeiro cátion, depois ânion. Pay attention aí, guys. Ó, então como que fica a fórmula de Lewis ou a eletrônica para esse composto? Vou colocar entre colchete o meu cátion com a sua carga do lado de fora que ele gerou, para cada mol desse cátion.
Para cada mol desse cátion, a proporção é de 3 mols de ânion. Então, eu ponho 3 subscrito aqui do ladinho aqui do flu, tá? Era para estar menorzinho aqui ainda, o subscrito. Então, ó, para cada 1 mol, tem um aqui, né? De cátion gerado. Entre colchete, eu tenho 3 mols de ânion gerado. Cada átomo de flu recebe apenas um elétron e completa a sua camada de valência com 8 elétrons. Então, ó, de 2 em 2 a gente completa os 8. E cada átomo de flu, ou cada mol, gera apenas uma carga negativa. Então, aqui em cima vem a carga unitária de cada mol. A quantidade dessa carga que eu precisei para neutralizar 1 mol de alumínio é que a gente põe embaixo, ó, 3, tá certo? Então, essa é a proporção entre eles. Como que fica a fórmula estrutural? É do mesmo jeito que a fórmula eletrônica. Porém, a gente não precisa representar os elétrons aqui em volta. Al3+, flu, cada um flu negativo, só que eu precisei de 3 mols de flu, tá certo? Então, essa é a forma aí que vocês vão treinar para representar os compostos iônicos. Olha um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho o bário. O bário é da família dos metais alcalinos, né, da família 2. Ele possui 2 elétrons de valência, ele é um metal e tem uma forte tendência a perder esses elétrons. Porque quando ele perder esses elétrons, ele vai ficar com a sua camada anterior à de valência completa com 8 elétrons. Então, o bário vai gerar uma carga 2 positivo e ele vai fazer uma união iônica com o flu. Mais uma vez, o flu, lembrando, ele é da família 17. Ele tem 7 elétrons de valência. Ele tem uma fortíssima tendência a receber um elétron para completar os 8 elétrons lá da regra do octeto. Então, ele recebe apenas 1. Porém, cada mol de bário precisa doar 2 elétrons para gerar 2 positivos. Então, para gerar uma carga neutra, qual que é a proporção entre eles? Se cada bário, né, vamos pensar em termos atômicos, cada átomo de bário precisa doar 2 elétrons, eu preciso de quantos átomos de flu para receber esses 2 elétrons? Preciso de 2, porque cada átomo de flu recebe apenas 1, tá? Não posso ultrapassar aqui não. É de acordo com a necessidade eletrônica de cada espécie. Então, 1 mol de bário para cada 2 mols de flu, para formar o composto fluoreto de bário. E aí, como que fica a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis? Eu tenho que mostrar os elétrons, já que ela é eletrônica, só que os elétrons do ânion, tá? Que completou sua camada de valência. Então, ó, 1, 2, tá lá em cima, né? Vou colocar mais pertinho, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com uma carga negativa para cada um, só que eu precisei de 2 íons flu para contrabalancear 2 cargas positivas do bário. Então, essa é a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural é a mesma coisa que a fórmula eletrônica, porém eu não represento os elétrons em torno do ânion, tá? Eu só represento aqui, ó, a carga do ânion aqui fora, que tá faltando, e o subscrito da atomicidade desse ânion para cada 1 mol de bário. A fórmula iônica ou a fórmula química, ou também chamado de íon fórmula, é o BaF2, que é simplesmente representar as atomicidades de cada um. Lembrando que eu sempre começo pelo cátion e represento no final o ânion, tá certo? Aqui tem um cálculozinho básico, que é uma regrinha, tá? Uma decorebazinha que é a seguinte, ó. Se uma determinada espécie catiônica, né, um cátion, tem um X positivo, esse X positivo, que é o número de cargas, né, ele vai estar diretamente relacionado com a atomicidade do ânion, tá vendo? Que tá ligado aqui no B. E o ânion, a carga gerada pelo ânion está diretamente ligada à quantidade de atomicidade desse cátion. Então, é uma troca, ó. A carga do cátion vai virar a atomicidade do ânion. A carga do ânion vira a atomicidade do cátion. Vou dar vários exemplos aqui, vou começar com esse aqui, né, que já está aqui. Olha lá, ó, a carga do cátion virou o que aqui? Virou a atomicidade do ânion, do flu, tá vendo? E um menos aqui do ânion virou a atomicidade do bário. Vamos ver outro exemplo. Na mais e menos, que é aquele primeiro que eu dei lá. 1 para 1, não é?
Ó, um positivo virou a atomicidade do ânion, um negativo virou a atomicidade do sódio. Então a proporção aqui é NaI. E se eu tivesse NaO, oxigênio? O oxigênio ele gera 2-, o sódio gera 1+. Ele é da família 16 aqui, né, o oxigênio. Então ele precisa de 2 elétrons de valência. Ele tem 6 elétrons de valência e precisa de mais 2 para completar. Então, olha lá, ó, para quantos cátions eu vou precisar para balancear neutramente essa carga 2 negativa aqui? Eu vou precisar, ó, eu passo 2 aqui para baixo, ó, de 2 íons sódio para cada o quê? 1 de oxigênio. Então, qual vai ser a fórmula química aqui? Na2O, tá certo? Entendeu a regrinha? Vamos ver esse outro caso, ó, Al, o alumínio gera 3 positivos e o oxigênio gera 2 negativos. Quero formar a bauxita, que é o óxido de alumínio. Para que seja eletricamente neutro, como que eu faço aqui? Qual que é a proporção entre eles dentro do retículo? 3 positivo do alumínio vai gerar a atomicidade do oxigênio. 2 negativo do oxigênio vai gerar a atomicidade do alumínio. Né? Ops, aqui é 3. Então, como que fica a fórmula química ou íon fórmula aqui? Al2O3. Olha lá, ó. Formei o óxido de alumínio, presente lá na bauxita que a gente viu em estequiometria, lembra? Entendido? Então, vamos dar sequência. Mas eu vou gerar um outro vídeo para a gente dar continuidade aqui, tá bom? Vou ter que parar um pouquinho aqui.